Olá, turma, como vão? Recebam o meu abraço e sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos tratar dos principais espaços agrários mundiais. Vamos entender como que a agricultura está organizada em alguns países, em algumas regiões do nosso planeta. Venham comigo e vamos aprender muito sobre a agricultura global. Vamos para a aula. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que qualquer dúvida, vocês podem enviar para a gente poder discutir, debater, e construir todo esse processo juntos, ok? Então, quando a gente fala de agricultura no mundo, a gente precisa discutir isso em algumas áreas, em alguns países, né? Considerando as formas de organização e de classificação das regiões e de alguns países de modo específico. O primeiro ponto é que nós vamos trabalhar a agricultura nos países centrais. O primeiro deles, como conhecemos, dada a sua importância econômica e política, é os Estados Unidos da América, que tem algumas limitações territoriais para o desenvolvimento da agricultura, porque ali naquela área mais escura, os Estados Unidos têm a localização de montanhas rochosas, de formação de montanhas, o que dificulta o terreno, o relevo acidentado e dificulta a prática da agricultura. Mas um pouco ao sul, lá pelo sudeste, e é esta área que nós vamos discutir de um modo mais específico, ocorre a prática da agricultura porque é uma área de planície, lá bem próximo ao rio Mississippi. Assim, quando nós falarmos de agricultura nos Estados Unidos, a gente precisa tratar de dois pontos. O primeiro são os belts. E o que são esses belts? Do inglês, significa cinturões. Quando a gente vem aqui para a agricultura, a gente está se referindo a faixas de terra, áreas de terra onde a agricultura é praticada, onde ela é desenvolvida. O segundo ponto é o Homestead Act, ou seja, um ato de lei, uma proposta para regulamentar a estrutura fundiária, as terras dos Estados Unidos. Começou ali em 1862 e tem rebatimentos e influências até os dias atuais, pois os Estados Unidos da América acabaram dividindo bem as terras, né, e fazendo com que grande parte da sua população tivesse acesso a essas áreas territoriais para plantar, para produzir. Sobre os belts, os famosos cinturões agrícolas, nós precisamos chamar a atenção e destacar os cinturões hortifruti-granjeiros, da pecuária intensiva, do cinturão do leite, do algodão, das culturas cítricas, do trigo, do milho e tantos outros. Mas o que é mais importante aqui é lembrar que a agricultura americana está organizada a partir de áreas, ok? Um ponto que nós não podemos esquecer são as contradições da agricultura, que embora por conta do acesso à terra, nos Estados Unidos tenha pequenas propriedades e médias propriedades, também há monoculturas. Essas monoculturas concentram a partir de latifúndios, né, a partir de algumas áreas com grandes propriedades. E aí essas monoculturas acabam também atrapalhando um pouco a diversificação da produção agrícola nos Estados Unidos. E um outro ponto de contradição desta produção agrícola estadunidense é exatamente os hábitos alimentares da população. Sabemos que o fast food é uma prática alimentar dos Estados Unidos da América. E aí a gente pode pensar, ora, um país grande produtor de commodities agrícolas, de produtos naturais, a sua população não se alimenta de um modo saudável. Este é um ponto polêmico e emblemático que merece a nossa atenção. Vamos sair agora dos Estados Unidos e vamos lá para a Europa. O que caracteriza a agricultura deste continente? O primeiro ponto são as fazendas multifuncionais, que estão ali nas áreas rurais, que têm uma participação na produção agrícola, mas não recebe
por exemplo, uma grande quantidade de trabalhadores, porque talvez pode ser que essas fazendas não remunerem ou não tenham um trabalho assalariado ou organizado de um certo modo. Um outro aspecto é a política agrícola comum. O PAC, né, que começou um projeto chamado PAC, começou ali em 1962, e aí esse projeto tem um papel de proteger a agricultura dos países europeus. Portanto, a gente entra aqui no terceiro ponto, que são as práticas protecionistas. E aqui é muito importante, porque nós precisamos entender que a Europa tenta beneficiar seus produtores, né? Ou seja, financiar a produção agrícola e proteger os elementos que participam da famosa PAC, a Política Agrícola Comum. Mas vamos então entender quais são as características ali da PAC. Primeiro ponto, a setorização da produção de alimentos no bloco. Segundo ponto, maior facilidade para a comercialização de produtos agrícolas dentro do bloco por meio da eliminação de tarifas alfandegárias. E o terceiro ponto, o estímulo ao consumo pelos europeus de produtos oriundos do próprio bloco, o que já se tornou uma tradição cultural na Europa. E isso nos leva às questões e às medidas de proteção, ou seja, as famosas práticas protecionistas da agricultura da Europa. Saindo então da Europa, vamos para outros países desenvolvidos. O primeiro deles, o Canadá, lá no extremo norte do continente americano. E quanto à agricultura canadense, nós precisamos chamar a atenção para um aspecto atmosférico, da dinâmica da atmosfera, que são os climas muito frios, né? Ou seja, o Canadá tem limitações na prática da agricultura em virtude do clima, que acaba atrapalhando um pouco. Um outro aspecto é que, embora haja essa questão do clima, ao sul do seu território é que a agricultura é desenvolvida, sobretudo a produção dos cereais. Vamos então falar do Japão. Agora, saindo da América, vamos para o Oriente. O Japão tem primeira característica, poucas áreas para produção agrícola. O Japão é uma ilha, território muito pequeno, e, portanto, não tem condições de ampliar ou de praticar a agricultura como deveria ou como a sua população precisa, considerando que há uma concentração populacional muito grande. Mas, naquilo que se refere à produção agrícola, o Japão, então, se destaca na produção do arroz. Então, a gente tem aí a agricultura de jardinagem. Saindo do Japão, vamos para a Austrália e Nova Zelândia, cuja produção do espaço agrário não está necessariamente vinculada à agricultura propriamente, mas uma atividade associada que é a pecuária. Quase sempre a gente está falando ali de agropecuária. Então, a Austrália e Nova Zelândia se destaca na produção de carne, na produção de lã, na atividade pecuária. E chamando a atenção, então, para a Austrália como a maior produtora, ok? E agora a gente vai falar de Israel, agora ali no Oriente Médio, certo? Israel, portanto, se destaca na produção agrícola por ter uma agricultura intensiva, com máquinas, com grandes investimentos, numa região muito seca, numa região árida do nosso planeta. E nós vamos, então, chamar a atenção para um aspecto central. Quando a gente fala da agricultura em Israel, a gente tem que falar dos kibbutz, isto é, fazendas que são organizadas, administradas para a agricultura em formas de cooperativa, isto é, uma cooperação entre o governo e
pessoas particulares e grupos, isto é, existe uma colaboração entre o Estado e, em alguns momentos, a iniciativa privada na prática agrícola de Israel. Meus queridos, esta foi a nossa aula de hoje e eu gostaria então de solicitar a nossa atividade para entrega, para ser enviado lá pelo portal Positivo On. Primeira coisa, vocês irão ler o texto Conexões da página 30 e o texto da página 32 sobre a agricultura da Europa. Ao final, vocês irão responder o exercício Conexões da página 32, acrescentando mais uma questão no caderno, ok? E a questão é, com suas palavras, explique o que foi o Homestead Act dos Estados Unidos e a PAC da Europa. Ao concluir as atividades, vocês fotografam o módulo ou caderno e enviam lá pelo portal. Eu quero agradecer por você ter me acompanhado até aqui. Espero que tenha compreendido a nossa aula. Qualquer dúvida, pode enviar. A gente se encontra na nossa próxima aula de Geografia. Um grande abraço. Tchau, tchau.